Maravilha, na sequência seguimos para uma conversa sobre o impacto de Agentic AI na estrutura organizacional das empresas e a busca pelo ROI. Para este talk, convidamos ao palco Ricardo Rezende, CMO da Seventh Experience. Seja bem-vindo, Ricardo. Cadê os aplausos do Ricardo? E convidamos também Percival Balesté, professor de MBA em IA na Poli USP e no IBMEC, e AI Strategist na Yania.ai. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Ricardo, com você. Bom dia. Tudo bem com vocês aí? Tomaram um cafezinho? Está tudo em ordem agora, né? Bom, eu tenho a alegria de bater esse papo com uma mente professoral, mente de pesquisador, consultor, que eu acho que vai acrescentar demais em tudo que está sendo construído aqui no palco. Nós estamos falando muito de prática, mão na massa, mas, Percival, bem-vindo, será uma alegria conversar com você aqui nesse tempo. É um prazer poder estar aqui junto com vocês, poder compartilhar um pouco aí do que eu tenho visto, não precisa elogiar tanto. Acho que talvez só um pouco mais de tempo, né, no mercado de vivência. Só explorei um pouquinho nos bastidores ali, professor, fiquei explorando. Mas eu não sou melhor que ninguém que está aqui dentro dessa sala. Que joia, prazer enorme te receber aqui no nosso palco. E nós vamos falar basicamente daquilo que tem sido estruturado muito bem, o impacto de Agentic AI na estrutura organizacional das empresas e, naturalmente, a busca pelo ROI. Por que não? E aqui a gente tem algumas linhas aqui para a gente provocar. Quero aproveitar bem esse tempo, então, sem mais delongas, o que eu trouxe aqui foi realmente constatado. A gente tem falado muito de uma galera sensacional que tem colocado a mão na massa, que tem colocado realmente a inteligência artificial em outro nível de estrutura, de proposta. E eu quero trazer um pouquinho desse embasamento de pesquisa, você em sala de aula e entregando também grandes consultorias. Como primeira pergunta, trazendo muito no aspecto, o que muda quando nós falamos de Agentic AI? Essa é uma boa pergunta. Quando falamos de AI, ela é uma ciência, que é dividida em várias áreas de domínio, mas a ideia aqui é trazer tudo para um contexto mais corporativo, né? Quando, normalmente, no meio corporativo, falamos de AI, estamos falando de utilizar um ferramental, uma ferramenta que vai acelerar uma atividade. Quando falamos de Agentic AI, eu percebo que o termo agente ele tem sido utilizado de uma maneira um pouco mais abrangente, eu diria, para chamar uma aplicação. Então, toda aplicação que utiliza um modelo de AI, por exemplo, está sendo chamado de uma maneira generalizada como agente. Mas o agente, na verdade, ele é um componente computacional que é capaz de executar uma tarefa de forma completamente autônoma e fazer com que ele consiga se conectar dentro de processos de negócios ou tarefas onde ele tenha total autonomia para executar. É interessante que aqui nós podemos complementar muitas coisas que já falaram. O Rodrigo, ele trouxe um exemplo bem interessante, ele falou do OpenClaw. OpenClaw ele é um exemplo claro de um agente, a gente não está dizendo, ele até pode fazer parte de uma aplicação, mas o conceito de agente é justamente esse, é poder ter essa autonomia, não exatamente uma aplicação é um agente. Que é praticamente um novo passo, porque o que temos olhado muito é uma inteligência respondendo a um comando. Basicamente, nós estamos entrando na era de que ela passa a ter autonomia para provocar também quem traz, de fato, essa gestão, esse comando. Muito bem colocado. Grande parte da utilização de AI como ferramenta, ela é de uma forma reativa, né, os bots da vida, né, que nós temos aí, sem fazer publicidade de nenhuma marca específica, todos atuam da mesma maneira. O agente, por sua vez, ele é como se ele realmente executasse uma tarefa
delegada a um ser humano, ou seja, ele tem toda a autonomia para poder executar. Essa é a grande diferença quando nós comparamos a AI dita de uma maneira generalizada, que é mais reativa, e o agente, que seria autônomo. Eu acredito que essa linha nos dá base para uma segunda perspectiva. E até o Gustavo trouxe aqui também um pouco disso, a gente comentou ali, quando a inteligência passa a compor uma estrutura organizacional. E aí, essa provocação, professor, quando a gente fala de AI nas empresas, essa conversa gira muito em torno de eficiência, né? Tem, inclusive, a proposta de ROI. Mas, pensando no contexto de estrutura organizacional, o que muda na adoção do agente AI, de verdade, no sentido do dia a dia ali? É uma boa pergunta também. O termo estrutura organizacional não se reflete única e exclusivamente a um organograma. Eu gostei aqui que vi alguns exemplos onde colocaram o organograma, onde existe um misto entre pessoas e agentes de AI, ou até ferramentas, né? Mas a própria McKinsey soltou um paper e um termo que ele chama de Agentic Organization, né? E aí, quando falamos de Agentic Organization, nós estamos, então, redesenhando a estrutura da empresa, não única e exclusivamente aportando tecnologia. Então, não é o fato de colocar tecnologia que nós construímos uma Agentic Organization, uma nova estrutura organizacional. Nesse caso, seria um redesenho dessa estrutura organizacional, porque não basta simplesmente criar uma automação ou colocar a tecnologia. A tecnologia, por si só, bom, primeiro que ela já não está mais no caminho crítico. Hoje, a tecnologia para implementar ferramentas de AI ou construção de agentes, ela já está muito facilitada, né? O grande desafio é de que maneira vamos construir essas novas estruturas organizacionais de uma maneira que esses componentes diferentes, homens e máquinas, máquinas empoderando pessoas, pessoas orquestrando máquinas, é necessário ter um envolvimento da área de recursos humanos, por exemplo. Uma recomendação muito forte que eu dou é que os orquestradores, né, que, na verdade, as áreas técnicas estão se tornando cada vez mais orquestradores, porque a inteligência artificial ela já entrou dentro das áreas de negócio. Redesenhar essa arquitetura e pensando ela como uma estrutura organizacional mesmo, não é apenas você colocar um componente computacional que está executando uma tarefa ou um nó de um fluxo de um processo, mas você também tem que pensar de que maneira que nós vamos estabelecer os novos KPIs. É até interessante, quando você começa a trazer o RH e outras áreas, acho que o RH ele passa a ser um grande protagonista nisso tudo, principalmente falando de estrutura organizacional. Mas e a tecnologia? Qual passa a ser a missão de quem está à frente disso? Para o líder da cadeira de tecnologia, a recomendação que eu daria seria justamente essa, que conseguisse ter como um mini comitê para conseguir, inicialmente, demonstrar para a área de recursos humanos o poder que a inteligência artificial pode trazer dentro de uma estrutura organizacional e desenhar em conjunto como essa estrutura poderia ocorrer. Passa a ter um papel de facilitador. Eu diria que a área de recursos humanos ela tem uma participação junto a outras áreas, também dentro da empresa, que não são visíveis diretamente para a área de tecnologia, como, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, sem citar a empresa, nem nada nesse sentido. Uma vez que identificaram ali um determinado departamento, existia ali uma questão de um passivo trabalhista, isso não é visível pela área de tecnologia. E a partir do momento que aquela estrutura passou a funcionar de maneira agêntica, esse passivo trabalhista deixou de existir. E também
essa operação começou a funcionar de uma forma mais aderente à maneira como a empresa entende que deveria se comunicar. E só o fato de você reduzir ou eliminar o passivo trabalhista, automaticamente você já conseguiu captar recursos financeiros para poder viabilizar esse projeto. Um outro ponto que é muito importante é com relação às avaliações e KPIs. Você tem que mudar a forma como vai avaliar as pessoas, e um KPI de máquina é diferente de um KPI para avaliar o humano. Como vai ser o KPI que você vai avaliar um orquestrador de máquinas ou uma pessoa que está sendo empoderada por máquinas. Excelente provocação. Esse ponto, isso não é uma responsabilidade única da área de tecnologia. Por sua vez, existe também outros players que são muito bem beneficiados com isso, que é o COO, por exemplo, né? Ele é diretamente influenciado, inclusive, as próprias metas dele. E o CFO, né? Agora até falando um pouco aqui do ROI interno. Exato, ROI, Valuation, nova alavancagem. Primeiro eu vou falar do ROI interno, né? Assim, aqui a ideia não é falar de finanças, né? Mas se formos avaliar o ROI de uma maneira bem linear, é olhar o P&L, reduzir os custos operacionais e aumentar as receitas. E a AI, ela tem essa capacidade de trabalhar dentro desses dois pontos. E é muito fácil demonstrar para o CFO as oportunidades de se reduzir os custos operacionais e aumentar as receitas aplicando AI. Inclusive, a própria AI pode gerar esses KPIs. Então, esse conjunto que vai conseguir trazer o retorno do investimento, justificar uma alteração na estrutura organizacional da empresa. A tecnologia, por si só, né, eu chamaria de força bruta, que é o termo que costumamos utilizar. Você empurrar a máquina para querer desenvolver as coisas sozinho. Excelente. Eu queria ficar mais tempo aqui, passa muito rápido, né, gente? Mas, para fechar, professor, qual o call to action aqui para os executivos que estão aqui hoje? O que, por exemplo, deveriam fazer, ou a recomendação a partir de agora? Eu penso assim, a tecnologia já está muito bem estabelecida. O momento hoje não é de buscar mais tecnologia, mas sim realmente entender de que forma construir essa nova estrutura organizacional, construir uma parceria muito próxima com a área de recursos humanos. Não é responsabilidade da área de tecnologia ter que desenvolver essa estrutura organizacional sozinha. A área de recursos humanos, inclusive, tem um protagonismo muito grande junto com o CEO da empresa e é um grande parceiro para conseguir o engajamento, né? Acho que muitas pessoas aqui apresentaram os seus casos de uso, consultorias, os casos de sucesso, ocorrem porque o CEO compra, né, a ideia de implementar AI. E aí, de cima para baixo, as coisas funcionam muito melhor. Pensando como tecnologia pura, é um risco muito grande. Mas se associando com a área de recursos humanos, e eles, por sua vez, também conseguem trazer o COO, porque eles conseguem justificar onde vai ser um ganho operacional, o CFO, para poder também fazer a justificativa do return on investment, né? Excelente. Nós vamos ter que continuar essa conversa, com certeza, nos nossos corredores, no nosso network. E, olha, fiquem à vontade, vai estar aqui durante todo o evento. É um professor com muito conhecimento. Fique à vontade para chegar, tomar um café, bater um papo no decorrer do nosso evento. Percival, muito obrigado. Palmas para esse querido. Obrigado, pessoal.